A paz do Senhor a todos. Eu quero começar esse estudo que fala a respeito do dízimo. Abrindo o Santo Livro, em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15. Vamos ao estudo da palavra. Para que, no caso de eu tardar, saibais como se deve proceder na casa de Deus, a qual é a igreja do Deus vivo, coluna e esteio da verdade. Em outras traduções, baluarte da verdade. Vamos lá, o objetivo deste estudo não é de contrapor ao dízimo, mas de esclarecer a verdade de forma certa de como contribuir pela graça. Não por coação psicológica e doutrinária, utilizada por muitos líderes de igrejas, através de versículos da lei judaica, mas sim contribuir sem constrangimento, exposto em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7, que eu vou ler agora para vocês. A cada um, contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. O cristão não é obrigado a dar o dízimo, nem por meio do devorador, Malaquias 3,11, ou de ser amaldiçoado, porque o dízimo é um mandamento da lei judaica. Além disso, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, e Ele já nos abençoou com todas as bênçãos na região celestiais. Romano capítulo 8, verso 1 e Efésios capítulo 1, verso 3. Nem rouba a Deus o cristão que não dá o dízimo. Não temos o dever de chamar de ladrão a quem Jesus libertou. Se ele contribuir com 0% ou 100%, é uma atitude pessoal. Ele é livre para decidir. Jesus condenou a atitude dos judeus escribas, fariseus, que dizimavam até o cominho e não ofertavam o seu amor ao próximo. Mateus capítulo 23, verso 23, está escrita essa passagem. Infelizmente, muitos cristãos têm repetido esta mesma atitude. Não há um só versículo no Novo Testamento que registre a obrigatoriedade do cristão dizimar. Por outro lado, se o cristão deixa de contribuir ou diminuir esta contribuição porque descobre que não é obrigado, está agindo de má fé para com Deus, como fez Ananias e Safira. Ele deve contribuir sim e feliz, porque sabe que pode fazê-lo por amor a Deus e não por imposição de homens, e segundo o que propuser em seu coração. Toda a contribuição para a igreja era feita unicamente através de ofertas e partilhas de bens. Nós, cristãos, devemos ter o cuidado de não ficarmos como passarinho no ninho, obrigados a engolir o que colocam na nossa boca. Pela lei, o dízimo era destinado à tribo levítica, aos sacerdotes desta tribo. Eles recebiam e se mantinham dos dízimos, porque não tinham herança e cuidavam do templo de Deus, da casa de Deus, a casa do Senhor, para onde os dízimos eram levados. Número capítulo 18, verso 21 a 30, você vai conferir essa passagem. O templo foi destruído e não existe mais os sacerdotes levitas. Pela graça, a instituição do dízimo é ilegal e sem respaldo bíblico, porque todos nós somos sacerdotes de Cristo. Apocalipse, capítulo 1, verso 6, você vai conferir o que eu estou lhe dizendo aqui. Pois não há mais necessidade desta tribo sacerdotal. O dízimo foi estabelecido para o judeu, não para a igreja de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 7, versículo 5. Por que eu estou citando cada passagem, cada texto, eu estou citando as escrituras? Porque o que eu estou lhe dizendo aqui está tudo registrado dentro da palavra de Deus.
Devemos compreender a diferença entre contribuir em lei e contribuir em graça, para não ficarmos debaixo de maldição e obrigados a guardar toda a lei. Se escolhermos seguir o mandamento dela, como disse o apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 5, versos 3 e 4, pois quem cumpre o mandamento da lei é obrigado a guardar toda a lei. Meu irmão, se você dá o dízimo, dentro da lei, só para você ter uma ideia, existe 613 preceitos. Se você dizima, dá o dízimo em forma da lei, o que vai acontecer? Você tem que guardar o sábado, você tem que sacrificar animal, você tem que apedrejar a mulher quando é pega em ato de adultério. Tudo isso aí é bíblico. Eles falam que o dízimo é bíblico. Eu não estou dizendo que o dízimo é bíblico. O dízimo é bíblico. Mas para aquela época, a época da lei, a lei judaica, e não para nós cristãos, né? Vamos lá. Devemos compreender a diferença entre contribuir em lei e contribuir em graça, para não ficarmos debaixo da maldição, né? Somos servos do Senhor Jesus e não escravos de homens. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 23, Gálatas, capítulo 5, verso 1. E foi para a liberdade que ele nos chamou, né? Na lei, o dízimo era a causa principal da bênção do povo judeu. E a bênção era consequência deste dízimo. Malaquias 3:10. A maneira certa do povo judeu contribuir na lei era dando o dízimo para ser abençoado. Na graça, o sacrifício de Cristo é a causa principal da bênção do povo cristão. Paulo, em Efésios, capítulo 1, verso 3, nos afirma que Deus nos abençoou em Cristo, não em dízimo. Por este motivo, a maneira correta do povo cristão contribuir é graça e no uso de 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7, que eu li anteriormente, né? Porque abençoados já somos. Ao invés de incentivar os cristãos com amor a contribuírem na casa de Deus, muitas autoridades dizem que não o obrigam ao pagamento do dízimo, mas usam um texto do Antigo Testamento, como repreenderei o devorador, roubai ao Senhor nos dízimos, e etc., que produzem nos cristãos produz temor nas pessoas e medo de maldição, porque tais autoridades dependem de altos salários pagos pela igreja, ou tem receio que a obra do Senhor seja prejudicada, se não houver imposição ou por despreparo. Repete os erros dos outros líderes, né? A todos faltando fé suficiente de que Deus prosperará a igreja através de contribuição espontânea dos irmãos, como ocorria na igreja primitiva. O resultado disso, tudo é o engano e o desvio da verdade. Cristo não colocou vinho novo, a graça, em odres velho, a lei. Marcos capítulo 2, verso 22. Jesus estabeleceu tudo, né? Tudo novo e jogou fora o que era velho. Gálatas 4, capítulo 4, verso 30. Hebreus capítulo 8, verso 13. Não podemos fazer do cristianismo uma seita judaica. Paulo afirma, desculpa gente, é que eu estou muito gripado, eu estou fazendo esse estudo aqui, que eu prometi a alguns irmãos, e por isso que eu estou com essa tosse aqui, mas é porque eu estou gripado. Mas que Deus seja louvado nesse estudo aqui. Toda esta confusão sobre o dízimo seria erradicada do nosso meio se nós empenhássemos mais em conhecer profundamente a palavra, né? Sermos adultos na fé e não meninos. Se quisermos nos aprofundar na palavra, devemos confrontar sempre o que as pessoas ensinam com o que a Bíblia realmente diz. Fazermos, né, como os crentes de Bereia. E é o certo. Nós temos que conferir tudo que... Hoje em dia nós temos que... eu vou citar aqui João, eu sempre cito João 1 capítulo 4, verso 1, que diz assim, João 1 capítulo 4, verso 1 diz assim, filhinho, não dê crédito a qualquer espírito. Antes, prove se vem de Deus, né? Prove os ensinos, meus irmãos. Prove a doutrina, prove o pastor, prove a congregação, prove o irmão que está do seu lado. Nós temos que fazer esse julgamento, né? Nós temos, esse é o nosso dever, né? Deus nos deu esse dever do discernimento. E como eu vou discernir se eu não fizer um auto-julgamento? Eu tenho que, João diz, olha, vocês julguem se é correto.
Se essa pregação é de Deus, há muitas doutrinas de demônio aí. Como é que vamos saber se não fizermos uma análise, um julgamento do que está sendo pregado aí? Temos que ser como os crentes bereanos. Paulo e Sila pregavam o evangelho, no finalzinho os crentes iam lá conferir para ver se estava de acordo. Estou falando do apóstolo Paulo, o apóstolo Silas pregava. Imagine eu, muitos que estão por aí. Então temos que conferir sim, tá? Vamos ser fortes, alicerçados na palavra, né? A origem do dízimo. O dízimo é um preceito da lei de Moisés, número capítulo 18, verso 24. Embora Abraão tenha dizimado antes da lei, no lugar do número dos sacerdotes, os quais se encontravam nos seus lombos. Hebreus 7, verso 9 e 10. O dízimo passou a ser um pacto, Deuteronômio, capítulo 12, verso 6 e 17. Um contrato entre Deus e o israelita. Deuteronômio, capítulo 14, verso 22 e 28. Todavia, nenhum gentil e nenhum representante da Igreja de Cristo estava lá para ouvir este pacto, ficando assim a Igreja atualmente comprometida com o dízimo. Porém, como Jesus cumpriu toda a lei, Romano, capítulo 10, verso 4, ao estabelecer o Novo Testamento, Hebreu 8, 13, nem mesmo o judeu tem qualquer compromisso com a observância do dízimo, uma vez convertido a Cristo. Dispensação é um período em que o homem é provado na sua obediência a certa revelação da vontade de Deus. Encontra-se três vezes no Novo Testamento, em Efésios 1 e 10, Efésios 3, 2 e Colossenses, capítulo 1, verso 25. Povos nas Escrituras Sagradas, judeu, gentil e igreja, judeu mais gentil. O dízimo surgiu na dispensação da promessa de Abraão até Moisés. Deus estava para estabelecer o número de sacerdotes, 10% da tribo de Levi. Na dispensação da lei, entre os filhos de Levi, que já se encontravam nos lombos, no corpo de Abraão, seriam seus descendentes. Hebreus 7, 9, verso... Hebreu capítulo 7, verso 9 e 10. Com a finalidade de ministrarem no templo, onde passariam a habitar. Foi o principal motivo pelo qual o Espírito inspirou Abraão a pagar Melquisedeque, o dízimo. Hebreus 7, 4. Referente a 10% dos sacerdotes da tribo de Levi, que estavam nos seus lombos. Quando o dízimo foi instituído na lei, os levitas ficaram isentos de pagá-lo, como diz o texto. Levi, que recebe dízimo, pagou-os na pessoa de Abraão. E ficaram isentos porque o dízimo deles foi pago na pessoa de Abraão a Melquisedeque, que era a figura do sacerdote eterno de Cristo. Os sacerdotes levitas foram os únicos autorizados por Deus aqui na terra, segundo as Escrituras, a receber o dízimo. Segundo a Crônica, capítulo 31, versos 5 e 6, e segundo a Crônica, capítulo 31, verso 12. Neemias 10, verso 37. Neemias 12, verso 44. Não o sistema eclesiástico atual. Só autorizado aos sacerdotes levitas. O sistema eclesiástico atual não tem esse direito, né, do dízimo. Muitos irmãos indagam, mas por que Deus tem abençoado depois que tem dado o dízimo? Ora, se a palavra diz que Deus é misericordioso até com os maus, quanto mais com um filho seu, que é generoso para contribuir na obra do Senhor. Mesmo que não tenha conhecimento real da profundidade desta contribuição, sendo o seu coração sincero diante de Deus, Deus o prosperará. Independentemente do que ele oferta ou do que vota, Deus está mais interessado na misericórdia dos nossos corações que nos sacrifícios de nossas mãos, como dito em Mateus. Gente, eu vou parar por aqui, senão o vídeo ficará um pouco... Já está longo, muito grande, e eu continuo, esse segundo estudo numa outra gravação, tá bom? Que Deus abençoe a todos, fica na santa paz.